Boa tarde a todos. Boa tarde aos painelistas de hoje. Boa tarde àqueles que estão nos assistindo, tanto aqui presentes na sala, como aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, ao vivo. É muito bom estar aqui conversando sobre uma matéria bastante atual, bastante importante para a evolução, né, da medicina, bastante importante para a sociedade, e a gente tem aqui nesse painel hoje um enfoque da telemedicina, da telesaúde, na medicina do trabalho. E, para isso, a gente conta com painelistas especiais que entendem muito dessa matéria. É uma honra para o IPCOM recebê-los aqui. E este evento tem o apoio dos nossos parceiros do Instituto Brasileiro de Atuária, a doutora Raquel, presidente do Instituto Brasileiro de Atuária, está aqui conosco, da OAB-PREV do Paraná, do Instituto Conect de Direito Social, da CAMES, Câmara Especializada em Arbitragem, e também da Faculdade FIPECAF. É ótimo poder conversar de um assunto muito importante com pessoas que dominam essa matéria. E hoje aqui o IPCOM, que em geral é cheio de jurista, né, doutora Raquel? Hoje está cheio de gente que não é jurista, só tenho eu, advogada, estou me sentindo muito isolada. Assim, estou até preocupada, porque advogado sozinho fica preocupado, né? Mas é muito bom receber aqui o Dr. Shao Wang. Falei certo, Dr. Shao? Dr. Shao Wang, né? Professor da USP e chefe da disciplina de telemedicina do Departamento de Patologia da FMU de São Paulo, presidente da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, coordenador do Núcleo de Desenvolvimento Organizacional de Saúde Digital, membro da Câmara Técnica de Informática em Saúde e Telemedicina do Conselho Federal de Medicina, líder do grupo de pesquisa da USP em Telemedicina, Educação Digital e Saúde Conectada. Está aqui conosco também o Dr. Cláudio Patros de Campos Belo, médico, especialista do SESI, Departamento Nacional, Unidade de Saúde e Segurança, especialista em Medicina do Trabalho pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e em Ergonomia pela Universidade Federal de Minas Gerais, MBA em Gestão de Projetos e Gestão de Saúde, consultor com experiência em gestão de saúde, focado em redução de passivos em empresas de grande porte, perito judicial, membro do Grupo Técnico de Saúde Suplementar, do SESI, membro do COSAúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e representante da Câmara Nacional da Confederação Nacional das Indústrias no grupo tripartite das famosas NRs, NR7, NR32 e GRO, terror dos advogados das NRs, né? Aqueles que atuam na área trabalhista, né, doutor Cláudio, o senhor sabe uma coisa que o advogado sofre muito, viu? E a doutora Raquel Marimon, como eu já falei, presidente do Instituto Brasileiro de Atuária, ela é atuária de formação e se desenvolveu como executiva no segmento de saúde suplementar, atuando como consultora e atuária responsável por mais de 4,5 mil projetos por ano na consultoria da qual foi sócia. Esteve à frente do board da Haltech por 2 anos. Atua como conselheira e advisor de empresas do setor de saúde, além de exercer a função como presidente do Instituto Brasileiro de Atuária, é membro do Latin American Committee Society of Actuary e representante do Brasil no International Actuarial Association. Ou seja, ela, olha, hoje temos 2 médicos e alguém que sabe matemática. Está perfeito. O painel está perfeito. Então, sem mais delongas, passando aqui a palavra para o doutor Cláudio, que vai enfocar um pouquinho aí do que estamos enfrentando, né, doutor Cláudio, diante aí da Lei 14.510, que cuidou da telemedicina, e como isso está repercutindo na telemedicina, na saúde ocupacional e no ambiente de trabalho. Doutor Cláudio, o senhor está com a palavra. Obrigado, doutora Ana. Agradeço o convite, né, de estar participando desse painel.
Cumprimento aí os demais painelistas, né, que vão me suceder, e eu fiquei muito feliz de estar começando, né? Difícil, é bom que a gente já dá o tom e acaba que os outros complementam, né? E às vezes não fica o contrário. E sempre é muito difícil falar depois do Dr. Shaw, né? Vocês vão ver. Mas eu queria trazer um pouco, vou até começar compartilhando aqui a minha tela. Eu queria trazer um pouco assim daquilo que a gente, no SESI, a gente vem trabalhando. A gente hoje, quando a gente fala de telemedicina ocupacional, a experiência do SESI, ela zero, né? Ou seja, nós temos aí hoje ainda a resolução do Conselho Federal de Medicina vigente, né? Que limita, né? Para os exames médicos ocupacionais o uso da telemedicina, mas a gente não está parado em relação a isso, né? Até porque quando a gente está falando na experiência do SESI, a gente não está falando somente de médicos, né? A gente está falando de todos os profissionais de saúde envolvidos dentro do modelo de atenção à saúde, e é um pouco isso que a gente vai estar mostrando aqui. Não sei se todos já estão vendo a minha tela. Ok. Eu queria primeiro mostrar um pouco do tamanho, né, do que a gente está falando, qual que é a nossa área de atuação do SESI, né? Hoje a gente tem em todo o país, aí, em termos de unidades próprias, quase 400 unidades espalhadas pelos 27 estados da federação e também no Distrito Federal, ou seja, a nossa capilaridade é total no Brasil, onde tem indústria, tem SESI. E quando a gente fala dentro da nossa estrutura de saúde para profissionais de saúde, a gente tem quase 7.500 profissionais, tanto na área de saúde, quanto na segurança, e quanto também em tecnologia para a saúde, que é algo que a gente tem investido muito nos últimos anos. Hoje a gente atende 66.200 empresas, Brasil afora, que representa aí em ordem de 4 milhões de trabalhadores, um pouco mais do que isso, e que dá uma média aí de quase 1 milhão de trabalhadores atendidos por mês, ou seja, entre indas e vindas, esse trabalhador ele passa em algum serviço do SESI, pelo menos 1 a cada 4, né, passam por mês nas nossas unidades. Então, é um volume muito grande, é um desafio muito grande, e lembrando que nós vivemos num país continental, onde o acesso à saúde ainda é muito diferente em função das distâncias, da estrutura e da tecnologia envolvida. Então, para contextualizar, né, a saúde ocupacional, que é o tema que a gente vai estar tratando aqui hoje, ainda está desarticulada da saúde assistencial e muito mais ainda das ações de Promoprev, né, nas ações de promoção e prevenção. Por outro lado, quando a gente fala na saúde suplementar, é uma saúde suplementar cara, com cuidados desorganizados e com uma efetividade baixa. E para que a gente precisa mudar isso, a gente tem que pensar que a tecnologia pode nos ajudar a tornar esse cuidado mais custo-efetivo, numa lógica de integralidade, ou seja, que a gente comece a tratar não na lógica fragmentada que a gente vive hoje, né? Um olhar de integração dentro da saúde e propondo aí um modelo longitudinal, né? Tanto para captura de dados, que hoje está sendo muito trabalhado, quanto também na coordenação do cuidado em saúde. Cada vez mais necessário, cada vez mais importante. Para não esquecer, eu queria trazer o que representa, né? O que efetivamente faz com que o indivíduo adoeça, né? Então, a gente tem que recapitular isso
porque quando a gente fala de determinantes sociais da saúde, o olhar, né, para o ambiente, o olhar para o trabalho, o olhar para a estrutura, representa uma parcela importante, mas ela não é uma visão do todo, né? Há questões relacionadas a estilo de vida, até a própria assistência à saúde desse trabalhador, também tem um peso muito importante. Então, o que nós precisamos é não fragmentar esse olhar, mas colocar o trabalhador no centro da atenção, e ter esses vários olhares para que a gente consiga efetivamente ter um melhor cuidado, sem redundâncias, sem é, é, excessos, às vezes até questões que são antagônicas nessa avaliação. Hoje, né, só já disse isso aí, para exemplificar, né, um pouco cada círculo desse em volta, mostra aí uma área da saúde, aí poderiam ter vários círculos desses, mas hoje a gente tem uma saúde muito fragmentada. E nessas ações de fragmentação, cada um puxa para um lado, né? As ações são desalinhadas, são descoordenadas, redundantes, às vezes, com um custo elevado e com uma resposta, custo-efetividade muito ruim. E o que a gente busca é trabalhar essa interseção, né? É aonde a gente se toca, né? E nesse meio dessa interseção está o trabalhador, está o paciente, está o indivíduo que a gente vai estar olhando, por olhar, seja ele ocupacional, seja ele de assistência, mas, enfim, é sempre pensando nesse cuidado do trabalhador que a gente tem a gente busca agir, né? E, em vez de trabalhar daquela maneira que eu pontuei, cada um para o lado, a gente vai trabalhar em eixos, né? Usando aí as interseções desses eixos para poder fazer as abordagens, os projetos, as ações em conjunto para efetivamente levar a uma melhoria do resultado de saúde desse trabalhador. Dentro dessa lógica, já entrando um pouquinho aí na questão da regulamentação, esse é até um slide que a gente copiou do Dr. Shaw logo lá no início dos primórdios, né? E a gente só deu uma atualizada, mas aí mostra todas as resoluções de cada conselho de classe, né? Quando a gente fala em telemedicina ocupacional, nós estamos falando só do Conselho de Medicina, mas aí o Conselho de Enfermagem, de Psicologia, de Fonoaudiologia, de Fisioterapia, enfim, nutrição, odontologia, desses aí, no SESI, a gente só não tem o Conselho Federal de Medicina Veterinária. Os demais entes, nós temos profissionais que atuam no SESI dentro dessa lógica. Dentro desse modelo, o único que tem algum tipo de restrição na utilização para fins ocupacionais é o Conselho Federal de Medicina. A gente vai estar falando um pouquinho mais à frente. O que fala a resolução, deixando claro que vou deixar a doutora Ana em maus lençóis aí, eu também, né, eu não sou advogado, como o tema é um tema muito polêmico, é um tema que a gente, né, não domina, mas eu vou trazer o aspecto técnico em relação a esse olhar. A questão jurídica, se sobrepõe, se não sobrepõe, nós vamos deixar para ela para o final da discussão. Não posso contribuir muito. Mas, dentro dessa lógica, né, isso começou lá com a pandemia. A gente sabe que a gente teve alavancou isso, né? Isso já estava um pouco, muitas empresas, muitos setores já trabalhando o uso da telesaúde, porém, com a pandemia, isso foi acelerado de uma maneira muito importante, né? E aí, uma série de decisões, uma série de legislações aplicáveis foram sendo publicadas, essa especificamente de serviços de telesaúde no âmbito do Sistema Único de Saúde,
né, que a parte de assistência, a parte de gestão e promoção de saúde do cidadão, prevenção de doenças e lesões, tudo isso dentro do âmbito da saúde pública é permitido através dessa portaria. Questões como a lei já citada aí pela doutora Ana, né, no final do ano passado, né, nós tivemos uma lei ampla que disciplina mesmo, né, a prática de telesaúde em todo o território nacional, e ela dá a autonomia ao profissional de saúde, né, liberdade, completa independência de decidir sobre a utilização ou não da telesaúde. Tem aí as questões envolvidas nessa questão, mas também tem o artigo 26D, que fala que compete aos conselhos federais, né, a fiscalização do exercício profissional e a normatização ética, desde que não fira, né, os princípios da lei. Essa é uma questão técnica que eu não me atrevo a dizer se está certo ou se está errado, de qual que sobrepõe, a gente vai estar falando um pouco mais à frente, mas na minha área de atuação eu não tenho competência para isso. Entrando mais na área técnica, né, a área médica mesmo, né, o Conselho Federal de Medicina fez uma resolução, a Resolução 2314, que define, regulamenta a telemedicina para todos os médicos, né, que utilizam, né, serviços mediados por tecnologia. E aí estabeleceu quais os itens, né, quais as opções que o profissional tem de estar utilizando. Aí a teleconsulta, a teleinterconsulta, telediagnóstico, enfim, eu não vou entrar em detalhe de cada um, mas na área de medicina do trabalho, a única que não está, né, prevista aí seria a lógica da telecirurgia. Entrando na área específica dos médicos que atuam na medicina do trabalho, né, que atendem o trabalhador, teve a resolução do CFM 2323, que no seu artigo 6 e no seu artigo 7, ele fala especificamente das questões relacionadas ao atendimento por recursos de telemedicina. E, de uma maneira bem clara, né, e é o que a gente tem utilizado no SES, é a vedação, realmente, do uso da assistência ao trabalhador do exame médico ocupacional, ou seja, aqueles exames relacionados à avaliação ocupacional. Quais são eles? O exame admissional, o exame periódico, o exame de mudança de riscos, né? O antigo exame de mudança de função, o exame de retorno ao trabalho e, por último, o exame demissional. Todos esses exames, perante esse artigo, não podem ser realizados sem que tenha o exame seja presencial do trabalhador. E também tem um artigo 7º que autoriza, né, em uma das modalidades, a modalidade de interconsulta, o exame para um trabalhador expatriado, né? Esse exame ele pode ser mediado usando um profissional fora do país que faz o exame médico à distância, e o médico no Brasil ele acompanha através da modalidade de interconsulta e faz a emissão do ASO. As duas situações, eu particularmente tenho muitas dúvidas e tenho recebido muitas dúvidas, e algumas na discussão a gente pode estar compartilhando com vocês em relação principalmente esse artigo 7º, que fala da questão da teleconsulta para trabalhadores expatriados. Temos muitas dúvidas, e espero que a gente consiga evoluir nessa discussão. E aí, quando a gente fala, né, em exames médicos ocupacionais, me veio a ideia de buscar. Eu falei, gente, o que a OIT fala em relação a
aos objetivos, para que eu faço o exame médico ocupacional. E eu busquei ter uma definição lá da OIT de 2002. O principal objetivo é avaliar a efetividade das medidas de controle no ambiente de trabalho. Ou seja, eu, através de monitoramento biológico, de acompanhamento do trabalhador, eu identifico se aquelas medidas de controle propostas no ambiente de trabalho estão mantendo esse trabalhador em condições saudáveis, né? Ele continua saudável e seguro a partir dessas avaliações. Mas também complementa com outros objetivos que me pareceram bem interessantes a gente colocar, que é a detecção de anormalidades clínicas e até pré-clínicas, desde que essa intervenção seja benéfica, né, à saúde desse trabalhador. Outro ponto é prevenir deterioração da saúde desse trabalhador, ou seja, fazer um acompanhamento da vida desse trabalhador, da saúde, e eles reforçam numa lógica não somente com um olhar vinculado ao trabalho, né? Esse é um ponto importante. O item C, ele reforça o aconselhamento referente a métodos de trabalho seguro, de manutenção da saúde. Então, um olhar muito preventivo dessas ações. E, por último, aquilo que hoje a gente tem muito como o cerne da medicina do trabalho, que é a avaliação da aptidão para um determinado tipo de trabalho. E sendo a principal preocupação, né, como que eu adapto esse local de trabalho para esse trabalhador, que ele possa ter uma vida laboral ampla, sem adoecimento, sem acidentes. Então, eu quis trazer isso porque a gente já tem um pouco dessa discussão, até foi conduzido pelo Dr. Shaw, uma discussão de diretrizes técnicas da ANANT, como melhores práticas, vamos dizer assim, no uso da telemedicina do trabalho. E grande parte desses itens que eu citei como objetivo da OIT estão aqui. Né, um olhar mais para a atenção primária e medicina do trabalho, é um dos capítulos, e aí cita lá algumas modalidades de atenção que a gente pode utilizar para atender o trabalhador. A questão do acompanhamento, do referenciamento e do monitoramento à saúde desse trabalhador. Esse item é um item que me chama muita atenção, e no exame médico periódico, a gente usa muito o exame médico periódico para fazer esse acompanhamento e monitoramento, e aí pode ser uma dificuldade da gente correlacionar isso, né? Eu não posso usar a mesma consulta de uma avaliação de periódico para fazer esse monitoramento. Como é isso, né? Como que eu posso tratar isso? Alguns itens de acompanhamento específicos da operação em saúde no trabalho também estão lá, né? Acompanhamentos de trabalhadores acidentados, de acidente de trabalho, ou relacionados à questão previdenciária, afastados, monitoramento de atestados, enfim, eu tenho uma série de itens que eu já consigo, né, eu já posso utilizar para isso. E, por último, finalizar essa questão da diretriz, o uso como apoio, como assistência em casos de urgência e emergência no trabalho. Enfim, então já tenho hoje, né, pela ANANT, lembrando que isso é uma diretriz, né, isso não é uma lei a ser seguida, é uma orientação técnica pela Associação de Medicina do Trabalho, mas já temos aí algo que possa ser utilizado por profissionais de saúde. Só que quando a gente pega, né, em termos de volume, e eu fiz
Infelizmente, eu não trouxe esse material para apresentar, até porque eu não consegui filtrar alguns acessos de exposição à questão de alguns dados que poderiam, né, ser considerados sensíveis. A gente fez uma análise usando os nossos dados aqui do SESI. A gente tem um BI, que a gente chama de InfoSESI, e lá eu consegui mapear, dentro dos exames que o SESI pratica, né, esses exames contemplados nessa diretriz, eles ficam entre 5% e 10% da nossa operação. Os demais exames, né, os outros 90%, estão diretamente ligados a essa diretriz de restrição. Ou seja, eu consigo fazer 10% usando telemedicina, mas os outros 90% eu ainda tenho. Lembrando que são quais? São os exames admissional, periódico, mudança de risco, retorno ao trabalho e o demissional. Entrando especificamente na norma de medicina do trabalho, né, focado, a doutora Ana falou aí da NR7, a NR7 ela fala que tem o objetivo de proteger e preservar a saúde dos trabalhadores em relação aos riscos ocupacionais, mas ela também traz como diretriz que o PCMSO é parte integrante de um conjunto mais amplo de iniciativas da organização do campo da saúde. Ou seja, eu não limito ao uso do PCMSO a um objetivo único, ele faz parte de um programa mais amplo de acompanhamento de saúde dentro da empresa. Então, qualquer limitação que eu tenho em uma desses itens que compõem essas iniciativas, eu tenho uma dificuldade de fazer a integralidade do cuidado. Outro ponto que traz também na norma, né, que ela separa, né, as questões relacionadas a doentes crônicos, por exemplo. O trabalhador que é portador de alguma doença crônica, ele tem que fazer exames de uma periodicidade menor do que outros trabalhadores que não têm doença. Mas, para isso, eu tenho que ter um mapeamento da minha população. Na pandemia, muitas empresas tiveram essa dificuldade, saber quem eram os diabéticos, quem eram os hipertensos, quem eram os obesos, quem enquadravam lá dentro da restrição da Covid para permanecer, por exemplo, em ambiente de home office, né? Então, esse olhar da saúde, ele é indivisível. Eu não posso segmentar a saúde da forma que ela é feita no Brasil e principalmente no modelo regulatório que nós temos. Já encaminhando para o final, né, eu queria trazer alguns pontos que eu acho que são importantes nesse modelo. A gente precisa, de alguma forma, ampliar acesso em saúde. E a telemedicina, a telesaúde como um todo, ela facilita isso e muito. Nós temos unidades operacionais do SESI, que o profissional do SESI ele tem que viajar 700 quilômetros para fazer um atendimento ocupacional. É o médico, o profissional mais próximo daquele trabalhador. A partir do momento que eu consigo, e a gente já faz isso, né, obviamente, dentro daquilo que é permitido hoje pela legislação, né, pelas restrições que estão postas, mas algumas ações a gente já faz usando esse tipo de recurso e facilita demais esse acesso. Esse profissional ele fica muito mais próximo do dia a dia do trabalhador e ele consegue ter uma gestão mais rápida em relação a isso. E eu falo que saúde está muito além de requisito legal, né? Hoje, quem acompanha a gente, eu sempre falo muito isso. Hoje a gente tem indicadores no SESI de produtividade no trabalho, e que a produtividade está ligada diretamente às questões de saúde. Nós temos inúmeros dados em relação a isso.
nós temos um mapeamento populacional que a gente chama de AST, e dentro desse modelo, a gente tem lá um indicador, que é o IPRO, que mede efetivamente o índice de produtividade desse trabalhador. Existe uma correlação direta em uma série de adoecimentos, de condições de saúde, que se eu melhoro, a produtividade aumenta e aumenta muito. E é uma base muito grande. Hoje eu tenho dados, eu estou falando de dados coletados de mais de 140 mil trabalhadores. Então, é um volume importante dentro dessa análise. E a gente tem que trabalhar sempre no sentido de melhorar a qualidade de vida. Lembrando que a medida, normalmente, é o trabalhador que vai ao serviço de saúde, e não o contrário. Então, quando eu levo o acesso rápido, usando tecnologia, eu também estou evitando esse trabalhador pegar um ônibus, descer em 2, 3 lugares, pegar 3 conduções para ser atendido por um profissional de saúde. Muitas vezes tem um atraso, não consegue, perde o horário e acaba que não é atendido, né? Com a tecnologia, a gente consegue diminuir essas distâncias, principalmente num país grande como o nosso. Organizar, cuidar, diminuir desperdício, aumento da eficiência, com a mesma estrutura física, isso é fundamental. A saúde, ela precisa rever modelos, né? A gente está com um modelo falido, um modelo de assistência muito ruim. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto que eu queria trazer é a questão da qualificação e atualização do profissional. Telemedicina, telesaúde, não é uma conexão via remota com o profissional de saúde. Tem todo um método envolvido nisso. Ele tem que ser capacitado para fornecer esse tipo de serviço. É uma outra abordagem, é um outro olhar. Não é fazer do mesmo. Aquilo que a gente aprendeu, eu, doutor Shaw, os demais médicos lá, de uma avaliação clínica, de uma semiologia, é diferente em relação à telemedicina. Eu tenho que retreinar esse modelo, aplicar novas ações, ter novos conhecimentos para isso. E outro ponto que eu vejo importante é também dar ferramenta para que o trabalhador comece a se empoderar e cuidar da sua própria saúde. A partir do momento que eu facilito o acesso, eu também aumento a responsabilidade dele, no sentido dele estar atuante e melhorando a sua própria saúde. Dentro dessa lógica, né, o Dr. Shaw aí depois pode entrar em mais detalhes, mas a gente, usando aí até o apoio do Dr. Shaw, nós contratamos também uma arquiteta especializada nessa lógica para poder fazer um trabalho com a gente, e a gente fez essa estação parametrizada de saúde muito com esse olhar multiprofissional, né? Aí vai ser o médico atendendo, mas eu vou ter o fisioterapeuta, eu vou ter o psicólogo, eu vou ter a fonoaudióloga, e começou de um projeto simples, uma impressão 3D que está aí na tela, e hoje a gente já está na fase final e acredito que ainda nesse primeiro semestre a gente já esteja usando a nossa estação e talvez aí, quem saiba, também com o médico do trabalho fazendo parte dessa equipe multiprofissional. Aí algumas fotos, e eu vou terminar com a frase do Dr. Shaw, até para passar para ele. E é uma frase que me marcou muito, que telesaúde em si não desumaniza, né? Profissionais pouco qualificados ou pouco humanos desumanizam, não importa o método que utilizam, né? Então, termino a minha fala hoje, né? Agradeço aí, deixo os meus contatos e fico à disposição para algum tipo de questionamento. Obrigado. Doutor Cláudio, muito obrigado.
Muito obrigada, esclarecedora a sua apresentação, a objetividade, inclusive, que enfrenta um tema que é riquíssimo, né? Porque, afinal de contas, quando a gente fala da Lei 14.510, né, recentíssima, de dezembro de 2022, a gente está falando simplesmente da Lei Orgânica de Saúde, né? Ela altera a Lei 8.080 de 1990, ela atualiza, né, a lei que é a diretiva, abaixo da Constituição, da Lei Orgânica de Saúde. E a gente não pode esquecer que a saúde do trabalhador está dentro de algo que é muito maior, que é o Sistema Único de Saúde, né? Então, a importância desse tema, e sem contar que a saúde do trabalhador, todos os meios protetivos, foi uma conquista de longa data, né? Até que ela se tornasse saúde do trabalhador, considerando também o ambiente do trabalho, foi uma dura conquista. E ela tem que sempre ser aprimorada, para que ela não fique para trás, né? Inclusive para que a gente consiga uma coisa que está na Constituição, no artigo 196, que é a universalidade, é uma cobertura do berço ao túmulo, né? A cobertura que está ali no artigo 196 é do berço ao túmulo, como queria Lord Beveridge, em 1942, quando fez o relatório Beveridge. Então, vejam, tarefa nada fácil, mas vamos deixar o Dr. Shaw nos contar um pouquinho também sobre esse tema. Dr. Shaw, a palavra está com o senhor. Bom, inicialmente, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Queria cumprimentar a Ana Paula, Raquel, Cláudio, parabéns pela tua fala. Vou tentar chegar o mais perto possível de você, cumprimentar, para que nós possamos ter um debate. Eu vou, então, cobrir a minha apresentação em duas partes. Uma, a chamada telemedicina e telesaúde geral, e a outra, sim, eu entro um pouco mais no que se chama ocupacional, para que nós possamos criar uma conexão entre eles, né? E eu vou também procurar explicar que telemedicina e telesaúde não são sinônimos, né? Então, não são expressões sinônimos, e aí nós precisamos tomar cuidado em termos ético-jurídico. Então, compartilhando a minha apresentação, tá? Eu pus desafios da telemedicina e telesaúde, então você vê, eu já puxei a sardinha para a telesaúde, para que nós possamos envolver, que é a construção de uma saúde do futuro. Bom, a primeira coisa que eu só queria colocar para vocês é isso. Telemedicina e telesaúde são irreversíveis, não adianta criticar. Não adianta dizer que é inferior ou não. A sociedade muda. E hoje nós estamos numa aceleração da incorporação digital na sociedade como um todo. Se nós temos uma carteira digital de trânsito, um certificado de registro veicular eletrônico, um Conect SUS, metaverso, Pix, relógios inteligentes e outro, se a saúde não acompanhar, ela está sucateada. Então, vamos partir desse princípio. Aquela saúde exclusivamente presencial terá que ser desconstruída e remodernizada para uma saúde híbrida, que vão chamar de saúde conectada. Então, não se discute telemedicina e telesaúde se é melhor que a medicina ou melhor que a saúde. Isso não existe. O que existe é que vamos ter que construir a medicina conectada e a saúde conectada por meio da incorporação desses métodos dentro dessas áreas de atuação. Tá? Então, isto é obrigatório até 2030, e se nós não o fizermos, nós estaremos sendo omissos. Tá? Então, aqui eu quero dar uma alerta, porque eu convivo com a resolução de telemedicina do Conselho Federal de Medicina, desde que foi lançado em 2002, há 20 anos atrás. Eu diria que agora, em 8 anos, nós temos que construir a medicina conectada, no caso da medicina, e a saúde conectada, no caso da saúde como um todo. O segundo ponto, eu só queria, então, reforçar o que o Dr. Cláudio já falou. A Lei 14.510, que foi sancionado em decorrência de 2 anos de debate do PL 1998 de 2020, e que é telesaúde. Telesaúde significa
todas as profissões de saúde e ela atualiza e reconhece que a prática presencial e a prática não presencial são válidas no SUS. E o que o Dr. Cláudio falou é um fato. Ele compete às autarquias federais a fiscalização do exercício profissional. Mas como se fiscaliza? Você tem que ter regras e boas práticas, senão não tem como fiscalizar. E aqui eu quero abrir um outro precedente. Só é possível fazer uma fiscalização quando nós temos diretrizes e guias que definem o que são boas práticas. Porque se não tem boas práticas, não existirá o reconhecimento que são más práticas. Tá? Então, esse é um ponto que eu só queria colocar que vão ter que trabalhar um pouco mais adiante. A outra coisa que é interessante, o 26F, né? O ato normativo que pretenda restringir a prestação de serviços de telesaúde deverá demonstrar a imprescindibilidade da medida para que sejam evitados danos à saúde. Eu falei com a deputada Adriana Ventura, que foi a responsável pelo PL, eu falei, você pôs um artigo chamado É Proibido Proibir. Esse é proibido proibir, porque até então, você, para implementar a telesaúde, você tinha que provar que ele era útil, né? Porque não existia outros métodos. Mas esse artigo diz outra coisa, que você não pode simplesmente proibir se não demonstrar que ela causa problema. Então, mudou. A visão é diferente agora. Tá? Então, é proibido simplesmente proibir sem justificar o porquê está proibindo e mostrar que ele causa dano. Então, o pensamento mudou. Tá? Então, você vê que a lei não só atualiza o SUS, como ela muda um ponto de observação. A outra coisa que é importante, a portaria 1348 do Ministério da Saúde, no dia 2 de junho, acompanhando o Conselho Federal de Medicina, ele desconstrói também aquela ideia que, nesse caso, que a telesaúde seja somente para atendimento. Não, ele, assim como a Federal de Medicina, ela trabalha em 4 pilares. O atendimento, a educação, que pode ser a capacitação profissional continuada, ou a educação para o usuário, pesquisa, mas uma coisa importante, prevenção de doenças e lesões, gestão e promoção de saúde do cidadão. E aí nós chegamos a um ponto. Qual é o discernimento sobre a promoção de saúde e prevenção de doença entre um cidadão e um cidadão que trabalha? Então, você vê que eu não usei a palavra trabalhador, eu usei cidadão. Nós estamos trabalhando com cidadãos e cidadãos que trabalham. Ambos os cidadãos são valiosos e precisam ter a promoção de saúde. Portanto, nós temos que tomar cuidado para não ficar englobando que o cidadão que trabalha é um trabalhador, portanto, ele não está coberto por uma regra que é da portaria 1348. Aqui é um pensamento que eu gostaria que vocês também marcassem para que nós pudéssemos discutir. E aqui é justamente a ideia do Conselho Federal de Medicina, que foi publicado antes, que ele reforça a ideia da assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e promoção de saúde. Então, temos um alinhamento. Então, considerando a Lei 14.510, a Portaria 1348 e o Conselho Federal de Medicina, existe um alinhamento. Prevenção e promoção da saúde fazem parte de um eixo de atuação e fazem um eixo de atuação para um cidadão. Agora, é natural que, além dessa prevenção, que é geral, dentro de um ambiente de trabalho, nós temos os riscos de insalubridade, e aí tem uma intervenção maior, mas ele continua na linha da promoção de saúde. Um outro ponto é a desconstrução da ideia que telemedicina é ferramenta. Telemedicina não é ferramenta e nunca foi ferramenta. Ferramenta não tem ética e ferramenta não tem responsabilidade. É apenas uma ferramenta. Telemedicina é um exercício profissional, é um método.
Então, se garante que todos os trabalhos têm que ser feitos visando ao bem-estar de alguém, e ele, como é tão importante quanto o presencial, ele segue as normas éticas de qualidade de exercício profissional, presencial ou não presencial. Isso quer dizer uma coisa: o médico é 100% responsável pelas consequências que ele gera ao paciente em resultado da decisão dele. Tá? Então, o consultor de medicina, ele enxerga que o mais importante é a responsabilidade e não o método escolhido, tá bom? E isso tem que ser seguido na telesaúde em todas as profissões de saúde. A teleenfermagem tem que obrigar com que a enfermagem seja responsável pelos atos escolhidos, tá? Então, o conceito de método é fundamental, porque para que um método seja bem feito, é preciso ter qualificação, formação suficiente que garanta um expertise adequado. Eu não vou percorrer as categorias que o Claudio ele já bem explicou, mas vocês sabem que o Conselho Federal de Medicina é o único dos conselhos que detalhou tanto os modelos e tipo de atividade. Cada um tem sua função. E aqui eu só estou querendo mostrar, então, os 4 pilares que o 1348, a portaria 1348 e a resolução do Conselho Federal de Medicina 2314 falam. Falam sobre assistência, falam sobre educação, que é educação baseada em tecnologia, falam sobre prevenção e falam sobre pesquisa. E tem uma coisa interessante. Quando eu uno assistência e educação, eu crio um 5º setor, que vão chamar de aprendizado em serviço sob supervisão. Aí você vai dizer, o que é isso? Talvez a interconsulta, usando telemedicina, nesse caso, ele ainda possa servir como uma qualificação profissional em serviço. Isso é um supra-resultado, tá? Então, aqui só quero mostrar que o errado é sintetizar telemedicina como teleconsulta, tá? Aí é um pensamento totalmente errado. O mais importante é que as pessoas não entendem um ponto fundamental que consta no artigo 4º do Conselho Federal de Medicina, linha de cuidado. Nós temos que entender que nós não cuidamos apenas de uma doença e de um doente. E eu sempre falo, o grande ponto mais importante, inclusive do uso de telemedicina, não é cuidar de doente. Nós cuidamos de pessoas. E essas pessoas podem também ficar doentes. E quando fica doente, eu acompanho e eu recupero do sistema para o ambiente de saúde e eu acompanho para que ele evolua bem. Então, isto é linhas de cuidado, tá? Então, aqui eu quero dizer que talvez a saúde do trabalhador, né? Você vê que eu usei saúde do trabalhador e não saúde ocupacional, porque eu estou me referindo à saúde do cidadão que trabalha, ele é muito mais amplo. Então, eu tenho que enxergar que ninguém pode me proibir de fazer promoção de saúde, ninguém pode me proibir de fazer um personal care, ninguém me pode proibir de fazer uma triagem, ninguém pode me proibir de, ao enxergar que o meu trabalhador tem uma doença crônica, ele deve ser monitorado, ele deve ser cuidado ao longo do tempo e orientado continuadamente, que eu posso atuar nele também na casa dele, que ele, uma vez tendo problema, eu posso fazer uma reintegração, reabilitação, e que eu poderia criar um central de monitoramento de cuidados biopsicossociais para um cidadão. Tá? Então, você vê que eu estou querendo provocar vocês para pensarem. E ao pensar, e aí chega um ponto. Nós temos que apenas definir os limites de cada área. E a outra coisa, você vê que eu usei terminologias, né? Telemonitoramento, teletriagem,
teleconsulta de acompanhamento, teleconsultoria. O que é teleconsultoria? O Conselho Federal de Medicina determina que a teleconsultoria é quando o médico pode atuar com uma outra profissão de saúde. Se ele atua com outro médico, isso se chama teleinterconsulta. Atribuir nome correto para a atividade correta nos permite dar um respaldo ético. E esse respaldo ético me permite delimitar o que vamos fazer e os limites disso, tá? Então, aqui eu só estou querendo dizer que o mais importante não é se pode ou não pode. O mais importante é desenhar as linhas de cuidado e as estratégias de cuidado e chegar até o ponto aonde é problemático, então nós fazemos o atendimento híbrido. Aí nós vamos chegar a um outro ponto. O Conselho Federal de Medicina, ele tem uma variante. A telemedicina pode ser exclusivamente não presencial, mas também pode ser um atendimento híbrido. Parte é feito conectado e parte é finalizado presencialmente. Então, novamente, não existe o radicalismo e aí que se define o que são as boas práticas. Então, aqui eu quis apresentar para vocês o que são linhas de cuidado e dentro da linha de cuidado podemos desenvolver várias coisas que aí definem as normas de compliance da instituição baseado na lei, baseado na portaria e baseado na ética, tá? Então, isso é importante. Então, só para resumir, telemedicina é um ato médico, tá? Tanto que na resolução do Conselho Federal de Medicina, no artigo 1º, ele diz: define a telemedicina como o exercício da medicina mediado por tecnologia. Então, recomendação: nunca usem e digam, olha, estou oferecendo serviço de telemedicina, estou colocando fisioterapeuta, enfermagem, que vão dar apoiando telemedicina. Bom, a primeira coisa é que aí você criou um problema jurídico ético. A enfermagem fez o exercício ilegal da medicina, assim como o físio. Se vocês querem usar, que vai ser multiprofissional, use a palavra telesaúde. E a telemedicina é apenas ato médico. E lembre-se que o paciente ou o usuário também pode processar por propaganda enganosa. Ele vai dizer, calma, você me ofereceu um serviço de telemedicina e é na enfermagem? Você diz, sim, mas você precisava da enfermagem. Mas não, mas desculpe, se é telemedicina é médico, então você me enganou. Aqui eu só quis dizer o cuidado ético, jurídico de usar termos corretos. Enfermagem usa teleenfermagem. Fisioterapia usa telefisioterapia. Mas se vocês desejam fazer algo mais amplo, então nós provemos telesaúde. Tá? Então, aqui é só para dizer os cuidados éticos jurídicos. Então, telemedicina é um assunto médico, ele surgiu na década de 60, e a palavra telesaúde surgiu em 2006, quando, pela primeira vez, o Ministério da Saúde publicou e normatizou a formação do Comitê Executivo de Telesaúde para o Programa Telesaúde Brasil Rede. Então, é um distanciamento bem diferente. E aqui, então, só quero dizer que o seguinte, não basta resolução, tá? Então, nós temos lei que nós temos que seguir, temos portarias que nós temos que seguir, e aí nós temos as resoluções dos conselhos. E quando se fala em telesaúde, a medicina só cuida da medicina, do médico. Ele não pode interferir em nenhuma outra área. Exemplo, o Conselho Federal de Farmácia definiu a telefarmácia. E será que numa telesaúde eu não preciso de uma telefarmácia para acompanhar o paciente sobre o uso correto da medicação? Bom, no momento que eu tenho a telemedicina, mas telefarmácia, então eu estou trabalhando com a telesaúde, e aí sim, nós temos que ter as normas e regras, cada conselho, cada profissão pode ter especialidades,
e as especialidades é que montam seus manuais. Por exemplo, amanhã nós teremos o Congresso de Geriatria e Gerontologia e vão lançar o Manual de Telegeriatria, e eu ajudei a montar, que é diferente do Manual de Boas Práticas de Teledermato. Então, são diferentes. Se eu não tenho os manuais que as sociedades colocam, como que eu vou fiscalizar boas práticas? Aí vem o incentivo a desenvolver manuais de boas práticas específicas. E isto, que é o chamado manuais de compliance, elas precisam estar olhando LGPD, Marco Civil, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, tudo isso sob um guarda-chuva do 14.510, que fala sobre a telesaúde. Nós temos que educar. O maior problema da telemedicina e telesaúde se chama educação. A não educação cria o que chama telequebra-galho, tá? Então, eu vou dizer uma coisa. O isolamento causado pela pandemia obrigou todos os profissionais a tentarem usar a tecnologia para interagir com seus pacientes. Mas também foi ruim, porque como não houve educação anterior, as pessoas começaram a interpretar o que é a telemedicina e telesaúde, como não tinha algo bem específico, começaram a achar que telemedicina, nesse caso, se usava WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail, e achando que isso é um fato de um exercício profissional e está errado, tá? Isso, inclusive, pelo LGPD, você corre muito risco de vazamento de dados, o que cabe processo. Então, o que nós precisamos fazer em telemedicina e telesaúde é capacitar profissionais para que eles não fiquem improvisando, para que eles não façam suposições pessoais, porque tem regras bem definidas, para que eles conheçam a legislação, para que não digam, eu não sabia que não podia, então tem que aprender, para evitar falta de ética por banalização, para evitar exagero de expectativa, evitar falta de conhecimento técnico, por exemplo, nem sabe o que é telepropedêutica. E eu vejo que as pessoas acham que telemedicina é um smartphone com um app, uma videochamada. Você sabe o que é telepropedêutica? Aí me vem gente dizendo, telemedicina não permite exame físico. Aí eu disse, então você não sabe o que é propedêutica, porque a propedêutica começa por uma observação. Se você não sabe observar, então você não sabe o que é exame físico. Depois vai pela inspeção, e nós olhamos análise estático, análise dinâmico, é uma pessoa que tenha problema neurológico. Então, quem afirma que não permite exame físico, nada entende, tá? Porque nós ainda podemos fazer autopalpação supervisionado, né? Automanobra supervisional, o que nos dá dados. Então, é preciso dar conhecimento técnico e nós temos que ensinar que as instituições precisam criar suas normas e compliance corporativo e atendendo a um processo legal e ético. E aí sim, nós temos como executar uma telemedicina e telesaúde de qualidade. Então, aqui é só para mostrar alguns dos manuais e guias de boas práticas que eu tenho desenvolvido, tá? Dermato, fonoaudiologia, a diretriz de nefrologia, oftalmo. Eu ajudei a montar a diretriz da ANANT, porque nós precisamos entender que a medicina do trabalho, acima de tudo, eu estou cuidando de um cidadão, tá? Mas esse cidadão é tão bom que ele é produtivo para a sociedade. Eu não posso subtrair porque ele trabalha. Não, eu tenho que apoiá-lo porque ele trabalha. Então, acima de tudo, o SUS para um cidadão que pode ainda ser estendido porque ele trabalha no ambiente um ponto. O futuro é isso, tá? É uma telemedicina de logística que agiliza o processo de decisão. E aqui eu abro o ponto. A palavra telesaúde é uma palavra muito
geral. Nós vamos ter que trabalhar uma coisa chamada telesaúde de cuidados integrados. É quando nós trabalhamos em conjunto, e o Dr. Cláudio falou um ponto importante, a redução da fragmentação da saúde. E aí eu vou fazer uma pergunta. Será que no chamado saúde ocupacional não deveria ter uma área que é uma atuação em conjunto com o RH, que é um desenvolvimento organizacional da saúde dos seus recursos humanos, criando o conceito de acompanhamento contínuo? Será que isso não é uma saúde, uma telesaúde integrada? Só para pensar, e a telesaúde integrada não seria a prevenção de doenças e agravos? Então, quando me fala que eu tenho um diabético, o que eu desejo do diabético? Que ele tenha uma qualidade de vida, que ele não tenha sequelas, tipo cegueira provocada pela retinopatia diabética, amputação pela neuropatia diabética, perda do rim, mas isso se chama prevenção de agravos e promoção de saúde. Mas esse diabético trabalha, aí você vai me dizer que é saúde ocupacional? Eu vou dizer, não. É saúde de pessoa com situação crônica, mas ele também trabalha. Mas a condição de diabetes, ninguém pode me proibir de atuar. Se me proibir, está tirando o direito do cidadão com uma doença crônica que trabalha. Tá? Então, aqui eu quis construir esse pensamento para que nós não tenhamos uma omissão sobre a aplicação da telesaúde para um cidadão, exemplo, com uma doença crônica, tá bom? Esse aqui, então, é a ideia que foi pensado em relação com a NANT. Nós temos várias situações. Quando você faz saúde ocupacional, tem várias situações. Atenção primária, desculpe, temos que fazer. Se eu estou fazendo uma prevenção e cuidado geral, eu tenho que oferecer. Então, isso não é o trabalhador. Referenciamento e acompanhamento, tá? A medicina e saúde do trabalho, talvez, alguns pontos importantes, quando nós estamos trabalhando nas questões jurídicos legais. Mas, aí, por exemplo, urgência e emergência, se você não fizer por ter medicina e telesaúde, desculpe, isso é omissão de socorro. É processo. Então, ao quebrar em 12 pilares, em 12 blocos, isso nos permite analisar com mais calma. E ao analisar com mais calma, você pode dizer, isso está autorizado, e aí vem. Uma vez tendo as diretrizes, as instituições precisam detalhar o que significa isso. Tá? Então, eu vou percorrer rapidamente, por exemplo, prevenção, atenção primária, vão chamar de teletriagem referenciada, né? Teletriagem de doenças crônicas não transmissíveis, teleconsulta de pré-avaliação de risco psicocomportamentais, teleconsultoria. Então, você vê que, nesses casos, começa-se a fazer uma interligação entre o que o Dr. Cláudio falou sobre as 7 modalidades de serviço, dando nome para situações que podem ocorrer com um cidadão que trabalha. Tá? Então, aqui estão os pontos que se colocam, mas esses caras que podem, por que seria proibido? Então, nós temos que tomar cuidado que não existe uma proibição total, mas talvez em alguns pontos é preciso ter uma checagem. A checagem, até inclusive de encenações, né? Nós não podemos esquecer que podem ocorrer. Mas, por outro lado, algo que eu estou atendendo, que é baseado em exames laboratoriais, em exames radiográficos, entre outros, no momento que eu já conheço e eu vou fazer um acompanhamento, ele não precisaria ser presencial, mas eu já conheço, e aí é que eu vou falar sobre o acompanhamento híbrido. Aqui eu estou dando um exemplo, que são situações que podem ocorrer. Então, exemplo, aqui, telediagnóstico para emissão de laudos de exames ocupacionais. Exemplo, um médico ocupacional, ele vê a raio-x de tórax, vê a espirometria, e vai analisar e vai escrever um laudo. Mas isso pode.
Porque tem uma pessoa qualificado com resultado de exames padronizado, onde o exame físico convencional, ele não tem nada adicional. Tá? Então, aqui eu estou definindo cada situação. Aqui, por exemplo, teleinterconsulta. Para funcionários que trabalham em condições críticas de alto risco, por exemplo, mergulhadores com orientação de medicina hiperbárica. Você vê que aqui eu estou interconsulta, médico para médico, eu estou intervindo no local porque estou agora evitando, né? Pior, aqui, por exemplo, telemonitoramento de trabalhadora gestante, porque ela está num local de risco por radiação, por insalubridade ambiental. Claro que eu posso fazer o telemonitoramento. Você vê que aqui nós não usamos a palavra teleconsulta, usando telemonitoramento, que, por básico, são pacientes que eu conheço e eu vou continuar a monitorar. Aí sim, entra nisso. Aqui eu tenho uma trabalhadora gestante, que acima de tudo é uma gestante, uma cidadã que trabalha. E aí sim, a telemedicina, nesse caso, estou falando sobre telemedicina, ela pode ser realizada, tá? E aqui, então, vocês estão vendo um conjunto de ações que podem ser feitas. O que precisa é pegar cada um dos itens e agora transformar nas normas institucionais que determinam a telemedicina, vamos chamar ocupacional, ou a telesaúde ocupacional, quando nós tivermos várias profissões em trabalho, em conjunto, tá? Mas você vê que até no ético jurídico, foi dizer, não, isso é válido, isso é teleconsultoria, isso é teleconsultoria, isso é teleconsultoria. Aqui, por exemplo, teleconsultoria para pesquisas e análise de dados científicos para elaboração do PCMSO. Então, você vê que tem definições. Agora, as definições ainda precisam de detalhamento. Então, aí eu diria, cabe a nós arregaçarmos as mangas e criarmos as normas de compliance institucional para definir o que as teletecnologias podem desenvolver. E aí eu quero encerrar com um pensamento do nosso amigo Sócrates, né? Ele fala, o segredo da mudança é focar toda a nossa energia não em lutar com o antigo, mas em construir o novo. E aí eu lembro lá do livro do Eric Topol, em 1998, quando ele alertava que a medicina teria que conviver com a transformação digital e chamava de criativa destruição da medicina. Para não chamar destruição, vamos chamar a criativa modernização digital ou modernização híbrida da medicina, tá? Então, eu acho que esse é um pensamento que eu gostaria de transmitir, que a medicina do trabalho precisa, nesse momento, nós pegarmos tudo que tem e criar as normas de regulamento institucional do exercício de bom praxis e criar, inclusive, uma equipe que faz a checagem de qualidade para prestação de conta para os conselhos regionais. Então, quando nós chegamos a esse mecanismo, você diz, olha, tem coerência, porque nós temos que defender o bem-estar do cidadão trabalhador. Tá? Então, eu espero que eu tenha conseguido contribuir com alguma coisa e juntado com o pensamento do Cláudio para que nós possamos ter debate. Obrigado. Total, muito obrigada. Eu nem preciso dizer que a sua apresentação foi excelente. E eu fiquei muito feliz com a sua apresentação, porque chega-se à conclusão que sempre consulte um advogado, né? Porque as implicações jurídicas são evidentes. O senhor cobre muito bem toda essa parte tão técnica da medicina aplicada à telesaúde, o ato da telemedicina, mas também o senhor analisa as implicações jurídicas, e isso é muito importante, porque na sociedade digital, na sociedade que nós caminhamos, vai ter só uma palavra, Dr. Schall, que vai definir tudo nas relações jurídicas, é a responsabilidade, né? E é essa a questão. E a responsabilidade médica, ela sempre foi muito profunda, muito detalhada, muito
regulamentada, muito normatizada, mas a responsabilidade vai ser para tudo. Hoje, a gente não pode esquecer, a gente pode falar de telesaúde, a gente pode falar de equipamentos, né? Quando a gente fala de meios, né? Para o exercício da medicina, mas sempre atrás de alguma máquina tem um responsável, que não é a máquina. É esse o ponto. E isso é uma questão do futuro. O direito ele está em pleno movimento, mas também ele tem, infelizmente, como está acontecendo aqui com a medicina do trabalho, alguns pontos que precisam ser aprimorados para se incorporar a este mundo que caminha aí para uma direção que não é aquela em que o Código Civil antigo, né? O senhor falou ali do Código Civil, da LGPD, que o Código Civil, que já, embora seja recente, né? Ele foi revisado recentemente e ainda tem alguns princípios que precisam ser adaptados para a questão da responsabilidade, e digo mais, aprofundados para essa nova era. Mas a gente também passa aí por questões de ética e de governança. E é aí com essa missão que eu vou passar para a Raquel, que tem um panorama aí bastante grande da saúde, especialmente também da saúde suplementar, né, Raquel? E então, a palavra à doutora Raquel. E já teve pergunta, como que a gente une a atuária, a medicina do trabalho. Olha, eu digo que, assim, quem não sabe matemática como eu, pena bastante. Então, eu acho que a atuária... ela tem muito a mostrar nessas relações jurídicas, porque essas relações jurídicas todas na área de saúde, seja na saúde pública, seja na saúde suplementar, elas estão baseadas num cálculo do quanto se pode cobrir e de que forma. Raquel, com você a palavra. Obrigada, Paula, pelo convite, né, pela mediação brilhante aqui, e principalmente por me colocar nessa mesa com profissionais tão gabaritados no assunto, que eu acabei de ter 2 aulas espetaculares aqui, que eu adorei assistir. Eu quero fazer alguns comentários, né, e colocar alguns pontos de vista, olhando para a telesaúde como um todo, em primeiro lugar, e depois vou abordar também um pouco sobre a telemedicina, a telesaúde ocupacional e seus impactos, e como é que a gente olha para essa realidade que está posta, e como que o atuário ali vai se envolver em todos esses processos também, aonde que a gente pode contribuir. Primeiro ponto é que a telesaúde ela já é praticada muito antes da pandemia, né? Quando a gente olha para o termo amplo, principalmente telemonitoramento, né? O acompanhamento de doentes crônicos, isso já era feito há muito tempo pelo mercado e não havia nenhuma discussão quanto à sua validade e efetividade, né? Muitas iniciativas extremamente efetivas e os empregadores são os principais patrocinadores dessas iniciativas. É onde todas essas iniciativas tiveram lugar. E por que elas tiveram lugar ali através dos empregadores? Porque eles querem cuidar da saúde desse cidadão que é seu trabalhador também. Então, esse é o princípio. Quando a gente olha a medicina ocupacional e vai entender, né, o conceito, é de cuidar da saúde dessas pessoas que estão laborando para aquela empresa. E aí, a gente está travado aqui numa discussão de NR, de cumprir protocolo, não que não sejam regras importantes, são fundamentais, né? Mas elas são as regras mínimas. Elas não são o que uma empresa deve olhar para cuidar da saúde do seu trabalhador. Isso é o que ela deve fazer minimamente. Agora, se de fato essa empresa quer olhar para a saúde do seu trabalhador, existe um conjunto imenso de ferramentas que essa empresa pode lançar mão e, de fato, usar a medicina, usar a saúde, né, o cuidado com a saúde de uma forma ampla. E eu gostei muito do que eu aprendi hoje com o Dr. Charles sobre ser uma metodologia e não uma ferramenta. Porque até agora, 5 minutos atrás, eu falava que era uma ferramenta. E agora eu entendi que não é. Que coisa boa, né? Que coisa boa a gente ter essa compreensão. E entender que é a partir... Aí, assim, alguns pontos que eu gostaria de colocar aqui. Porque
quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de cuidar da saúde de alguém, não tem como manter esse conceito de fragmentação, de que a medicina do trabalho vai olhar só o aspecto X, de que o ortopedista vai olhar o mindinho esquerdo da falange. Gente, não é assim, né? A saúde de uma pessoa, qualquer parte do nosso corpo que não esteja funcionando vai afetar as outras partes também. Se eu tenho uma dor no pé, eu vou andar torto, daqui a pouco a coluna dói, daqui a pouco... Sabe? Isso tudo se desencadeia. Então, olhar para as pessoas como um ser integral, como um ser completo, é algo que vai fazer toda a diferença, e já está fazendo. A gente vê muitas iniciativas, em especial aquelas focadas na atenção primária, na gestão da saúde. E se a gente vai falar de gestão de saúde, a gente tem que construir esse diálogo da medicina ocupacional com a saúde como um todo, né? Com o cuidado da saúde que aquela empresa oferece, seja através de um plano de saúde, seja através de um autosseguro, né? De uma autogestão ali, de um plano de autogestão. Mas integrar essas áreas, integrar esses cuidados com a saúde é o que vai nos trazer, de fato, benefícios consistentes no cuidado com esse cidadão que é trabalhador. E aí, a gente viu, nesses últimos anos, essa ampliação da telesaúde, em especial da telemedicina, né? Esse boom desenfreado e, assim, muito positivo que o mercado privado de saúde suplementar apoiou, né? Abraçou a causa e ofertou esse serviço de forma ampla e restrita. E aí vem aquela discussão que, na medicina, tudo que surge de novo se soma ao que já está estabelecido. E na telemedicina não foi tão diferente assim, né? Havia uma expectativa de que o número de idas ao pronto-socorro ia sofrer uma redução, de fato até sofreu, mas não foi uma substituição de 1 para 1. Né? Não é que um atendimento de telemedicina é um atendimento de pronto-socorro a menos, não é bem assim essa relação. Então, a gente passa a trabalhar com mais ferramentas dentro da atenção à saúde, passa a ter esse primeiro atendimento pelo meio digital de uma forma muito mais ágil, com um direcionamento mais qualificado do atendimento que essa pessoa precisa naquele momento. Porque saúde é sobre entregar o atendimento na hora certa para quem precisa. E aí é que está o nosso grande desafio de encontrar, né? De fazer com que a oferta do serviço encontre a necessidade do serviço, da atenção à saúde, no momento certo. E hoje a gente vive essa era de dados, onde tudo está conectado através de dados. Como é que a gente constrói uma saúde mais eficaz se o dado da medicina do trabalho está totalmente isolado do dado da atenção à saúde, do dado da internação, do dado da consulta médica e tudo mais? Então, penso que faz sentido evoluirmos para uma interoperabilidade de dados, uma interoperabilidade que seja de fato construída na linha de que quem é dono dessa informação é o cidadão. Então, eu, paciente do hospital, da clínica, do médico, do laboratório, esse dado é meu, né? Se eu tiver o direito de portar este dado comigo e dar acesso a esse dado a quem precisa ter acesso desse dado para cuidar da minha saúde, aí sim a gente vai começar a, de fato, construir integralidade do cuidado, longitudinalidade do cuidado, voltando ali àqueles pilares da atenção primária na saúde. Um assunto que eu tenho muito carinho por ele, porque realmente acredito que a gente vai encontrar mais sustentabilidade e vai encontrar mais solução para a gestão do sinistro, vou falar assim, embora não é só isso que a gente quer oferecer para esse cidadão uma saúde, uma condição de saúde melhor, né? Um acesso à saúde melhor, mas a gente só vai conseguir fazer isso a partir da integralidade, quer dizer, tendo acesso à integralidade desses dados, fazendo as análises corretas e direcionando esses atendimentos a quem, né, a quem é o mais correto, é o mais indicado.
Então, juntando tudo isso, né, a gente tem ali a ideia de que é possível trabalhar Promoprev, é possível trabalhar gestão de saúde, se de fato o empregador tiver as ferramentas para acessar essas informações e desenhar essas linhas de cuidado e executá-las, né? Claro, sempre respeitando as leis, regulamentos, né? Olhando a LGPD, que é uma lei que só trouxe maturidade para o nosso país em termos de transação de dados pessoais. Então, e que é possível de se fazer, né? Debaixo desse guarda-chuva, debaixo de todas essas proteções, com segurança. Hoje a gente vive num momento da sociedade muito feliz, porque a gente já tem as tecnologias necessárias para garantir essa interoperabilidade dos dados com segurança para essa pessoa, com segurança para as partes envolvidas, todos os stakeholders aqui nesse processo. Bom, e aí, fechando aqui a minha fala, fica a colocação de que a medicina ocupacional, e até vou comentar aqui um dado curioso, esse dado não é tão atual, mas imagino que essa realidade não mudou muito, talvez o Dr. Cláudio possa comentar, mas que a taxa de realização do exame periódico, ela não chega nas empresas a 100% dos funcionários, quer dizer, existe um processo gerencial que é desafiador, que é de você garantir que não é porque a empresa não ofereça, é porque as agendas não casam, é porque o funcionário está de férias, é porque, né, as estruturas são complexas, e principalmente quando você fala de grandes empregadores, você tem esse desafio da comunicação, né, da comunicação interna ali dentro da organização mesmo, e tudo isso, né, como é que tudo isso prejudica dessa empresa estar olhando para a saúde desse paciente? Então, a teleeducação pode ser mais uma ferramenta que possa contribuir nesse processo, buscando mais assertividade e, de fato, implementação de uma gestão de saúde nesse aspecto. Bom, eram essas as colocações que eu tinha para trazer hoje aqui para contribuir com o debate. Devolvo a palavra para você, Ana. Obrigada, Raquel. E esse último ponto que você tocou é muito verdadeiro, né? Porque as empresas, elas têm realmente que criar um projeto, né? Elas criam um projeto para atender a saúde, né, do cidadão trabalhador, né? Então, eu juntei o que o Dr. Shaw falou com o que você falou e com o Dr. Cláudio falou, e a gente tem todo um projeto para isso, que tem que ter um alcance e uma efetividade, porque se também não tem a efetividade, vem a responsabilização jurídica, né? E esse é o ponto, né? Porque não adianta, em termos de medicina do trabalho, você ter apenas uma regra estabelecida, ou seja, uma governança de papel. Na medicina do trabalho, a falta dela leva a uma responsabilização. E por que não se pode ampliar, não é, a forma de atendimento e levar a telesaúde? E é aí que está um ponto que eu vou colocar para vocês. O Conselho Federal de Medicina soltou uma nota de esclarecimento recente, né, dizendo mais uma vez que, olha, não dá, é imprescindível o exame presencial, né, do trabalhador. Olha, eu sei que tem a lei a 14.510, que a Lei Orgânica da Saúde se modificou. Eu também reconheço que está lá na lei que a normatização ética de tudo isso é dos conselhos, do Conselho Federal, dos conselhos regionais, mas está lá uma palavra que é a nossa palavra-chave: imprescindibilidade do exame presencial. E agora é uma dúvida médica que eu coloco para o Dr. Cláudio e para o Dr. Shaw, e depois nós vamos comentar também, Raquel. Por que ele seria imprescindível, Dr. Cláudio? Por que eu posso examinar a Ana Paula, paciente que não está trabalhando? Eu posso examinar via uma teleconsulta, via os recursos da telesaúde, via toda a modelagem,
E eu não posso examinar um trabalhador, um cidadão que está trabalhando na forma indicada pelo Dr. Shaw. O que modifica cada ótica da medicina do trabalho, né? Por que eu tenho que ter uma seletividade no cuidado do trabalhador? Essa seletividade, ela está prevista normativamente, ou quando eu estou lá dentro do SUS, eu estou com a medicina do trabalhador, ela está dentro do SUS, é o sistema único de atendimento que tem como pilar número 1 a prevenção. Né? Doutor Cláudio, primeiro, aí o ponto que eu coloquei, depois eu vou passar em seguida para o doutor Shaw. A questão é a seguinte, eu acho que o mais importante é que todo método, né, a gente aprendeu hoje aí, o doutor Shaw reforçou muito isso hoje, que telemedicina é método. Todo método tem as suas limitações. Até a avaliação física presencial tem as suas limitações. Então, o que é preciso ser analisado, né, nessa lógica da restrição do Conselho Federal de Medicina, a sensação que eu tenho, doutora Ana, é que assim, a gente está vivendo um momento que ou é 8 ou é 80, né? O bom senso, o meio de campo, a conversa, a discussão para se chegar a um posicionamento intermediário não está acontecendo. Ou eu defendo o 100 ou eu defendo o 0, né? E esse é que é o grande entrave, né? Assim como dentro das avaliações clínicas ocupacionais, eu tenho diferenças, né? O exame admissional, por exemplo, e o exame demissional são exames de avaliação muito mais com uma lógica, eu não gosto desse termo, não, mas uma lógica mais pericial, né? Eu vou buscar naquele trabalhador algo que possa ter dentro da avaliação clínica para admissão, se ele, por exemplo, tem condição de trabalhar em um determinado ambiente, ou se ele tem alguma restrição ele tem alguma determinada condição de saúde que o limita, que ele possa agravar ou iniciar um problema de saúde naquela atividade. Já no demissional, eu tenho um caráter muito de garantir que aquele trabalhador esteja íntegro, né, ao finalizar o processo dele naquela empresa, se ele, vamos dizer assim, foi entregue para um outro empregador, para trabalhar em outro empregador, nas mesmas condições que ele entrou, né? Já o exame médico periódico, por exemplo, ele é um exame basicamente de monitoramento. Então, para fins de avaliação do método, eu acho que nós temos que ter entendimentos diferentes em cada uma dessas situações. O Dr. Shaw lembrou uma coisa que é muito importante. Não existe a telemedicina, ela não é substitutiva da avaliação presencial. Em um determinado momento que eu estou avaliando, eu identificar algo que eu não consiga aprofundar do ponto de vista de uma avaliação, ou seja, eu não tenho hoje método dentro dos recursos que a medicina já tem desenvolvida, condições de avaliar aquela condição de uma melhor maneira, eu vou virar para esse trabalhador e vou dizer o seguinte: olha, nós vamos terminar aqui a parte da anamnese, né? E amanhã eu quero te ver. Amanhã você vai vir aqui que eu vou te examinar. Né? O contrário também. Eu estou fazendo uma avaliação presencial e eu, em vez de eu falar com ele, olha, quero te ver aqui segunda-feira. Não, aqui, marca uma consulta para mim, eu vou te ligar, vou te olhar aí à distância, né? E aí ele, de acordo com aquela avaliação, eu vou
definir se eu vou precisar de uma nova avaliação presencial ou não. Essa escolha é que precisa ser estabelecida e precisa ser discutida, né? O entendimento colocado é de que, olha, não pode, ponto, acabou, né? Ponto final. Né? Esse eu acho que é o entrave que a gente precisa evoluir, né? Eu entendo as limitações do método, mas eu vejo também que a gente já começou a ter, recentemente. Cláudio, o microfone está desligado. Fechou o microfone sem querer, doutor Cláudio. Desculpa. Recentemente, né, o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, eles fizeram um estudo lá na pediatria, não sei se o doutor Shaw viu esse estudo, eles publicaram recente, agora em fevereiro, fazendo uma comparação entre a avaliação presencial e a sua correlação com a mesma avaliação usando a tecnologia. E a correspondência foi altíssima em avaliações entre crianças acima de 2 anos. Mas para crianças abaixo de 2 anos, o resultado não foi tão bom. O resultado, o exame presencial foi muito melhor em quase todos os parâmetros. Então, no meu entendimento, o que precisa ser feito dentro da saúde ocupacional é isso. Olha, para trabalhadores assim, assado, a gente tem estudos dizendo que pode ser feito, sem problema nenhum. Para trabalhadores que têm essa e essa condição, eu preciso fazer uma avaliação híbrida. Né? Então, é essa discussão que eu acho que precisa estar posta. Né? A medicina, assim como as demais profissões da área de saúde, são áreas que têm muita, né, contribuição técnica inerente da nossa profissão. A gente trabalha em cima de evidência, até para fazer o diagnóstico, até para fazer uma avaliação correta do paciente. Por que não usar isso também para identificar quais as limitações do método para cada um dos exames ocupacionais? E talvez a gente perceba que tem algum que a gente não proibiu e que deveria proibir. É isso que eu acho que é importante a gente levar e trazer à discussão. Né? Eu não tenho, né, conhecimento técnico para dizer assim, olha, a lei está falando isso, a resolução. Hoje eu tenho lá uma resolução que comete falta ética um médico médico que atende o trabalhador e faz a consulta. E aí eu vi uma pergunta no chat aí, são exatamente aquelas consultas que no final geram a emissão de um ASO, que é um atestado de saúde do trabalhador, né? Que representa hoje aí, em torno de 90% dos procedimentos relacionados à saúde ocupacional. Né? A gente tem aí os demais que são permitidos, mas ainda é minoria, até porque a nossa saúde mostra o tanto que a nossa saúde é fragmentada. Né? Se a gente tivesse aí uma saúde integral, provavelmente esse número de exames aí, eu estaria usando o exame periódico para identificar, para fazer, para identificar, para promover saúde. Né? Gostei muito da fala da doutora Raquel em relação à questão da interoperabilidade. Eu acho que essa discussão ela é fundamental, a gente vem trabalhando aqui no SESI para isso, fizemos junto em parceria com a CNI, fizemos um texto que foi entregue o ano passado para todos os presidenciáveis, mostrando a importância da interoperabilidade, e a gente viu que a coisa está muito devagar, né, muito lenta, e a gente está internamente aqui
pelo menos para os nossos sistemas, doutora Raquel. A intenção é que eles sejam todos interoperáveis no padrão já definido. E se um dia alguém quiser se plugar a nós ou a gente plugar a eles, a gente já vai estar com isso pronto, né? Dentro de um padrão já estabelecido, né? Ninguém está inventando a roda, isso aí já está estabelecido no país, tanto para a iniciativa, o sistema público de saúde, mas também abrange a iniciativa privada. Então, cada um fizer a sua parte, quem sabe a gente vai ter aí no futuro, em breve, aí, igual o Pix, né? Eu não vou convencer um banco a usar o sistema do outro, mas eu posso combinar entre os bancos quais os itens que eu preciso trabalhar, quais os campos que eu preciso intercambiar, e virou o que virou, né? O sucesso que virou o Pix. Por que a gente não faz aí, o doutor Shaw brinca, né, doutor Shaw? Pix da saúde, né? Open Health. Começar a levar esse modelo. Doutor Cláudio, é isso mesmo, porque no direito, aquilo que é vedado é bastante custoso, algo que é totalmente vedado. E ele deve ser aplicado, essa vedação máxima, até pela lógica jurídica, naquilo que seja realmente, do ponto de vista social, um ponto que tem que ser impedido de maneira completa. O que eu vejo na legislação que trata aí da medicina do trabalho, da telesaúde na medicina do trabalho, é uma vedação completa, né? Quando você eleva ao patamar ético, você se valer da telemedicina, se valer da telesaúde, você está vedando completamente uma coisa que é inexorável. Ela não vai se afastar, muito pelo contrário, cada vez mais ela vai se aglutinar aquilo, mesmo porque as relações de trabalho, a forma do fornecimento do trabalho também sofreram graves alterações, né? E cada dia mais. Hoje a gente já tem chats que fazem o nosso trabalho, né? A gente tem discutido tanto isso, a gente tem formas de substituição, a OIT está preocupadíssima em todos os seus relatórios, ela aponta, né, o que vai acontecer no futuro. Temos casos extremos que dizem que 40% da população vai ter que viver numa realidade virtual, porque, afinal de contas, não vai ter trabalho. A gente tem, né, estudos extremos. E, quando a gente chega justamente numa coisa que está atrelada ao trabalho, que está sofrendo uma modificação tão voraz, nós temos uma vedação que parece que afasta uma coisa que terá que ser, ao invés de regulamentar aquela coisa. O pecado não é dizer se isso é bom ou isso é ruim, socialmente reprovável, socialmente aceitável. O que você não pode é vedar por simplesmente vedar. E é aí que eu tenho para o Dr. Shaw essa questão. Com boas práticas, Dr. Shaw, chegaríamos aí a uma metodologia bastante clara para a utilização da telesaúde na medicina do trabalho, que pudesse afastar essa vedação total. Bom, deixa eu, então, construir alguns raciocínios. Primeiro, não está escrito em nenhum momento uma vedação total. Quando ele diz está vedado não ter o presencial, ele não diz se todas precisam ser presenciais. Talvez eu possa dizer que pelo menos uma tenha que ser presencial. Então, isso é um pensamento. O que não está escrito de proibição é porque não está proibido. Então, eu acho que nós precisamos tomar muito cuidado com isso. A segunda coisa, um laudo de trabalho não é apenas a saúde do paciente, ele tem implicações jurídicas trabalhistas, aposentadoria, afastamento, entre outros. Aí chega um outro, penalidades. Será que é conveniente você arriscar uma penalidade sem pelo menos conhecer uma vez a pessoa? Eu já tive pediatras que me disseram, olha, Shaw, eu até poderia atender por telepediatria, eu até resolveria, mas quer saber de uma coisa? No meu primeiro atendimento, eu faço questão de estar em contato com a criança e com os pais para criar um relacionamento. Depois disso, eu posso até fazer
não presencial, mas o primeiro eu faço questão. Aí nós chegamos a um ponto. O que é prudência? O que é o correto? Não é autorizado ou não autorizado, é o que é uma prudência, e uma prudência do ponto de vista jurídico, tá? Que não é apenas uma mudança. De repente você diz, essa pessoa trabalha em área de insalubridade e não tem nada a ver com insalubridade e vai se aposentar mais cedo. Quais são as implicações legais? E se disserem, mas você não examinou? Não, examinei não presencialmente. Você não soube do local e como que era. E aí é uma imperícia. Então aí nós vamos chegar. Será que o médico que fizer isso está sabendo os riscos que ele está correndo? Tá? Então aqui eu só quis colocar um pensamento. Não é a proibição. É a boa execução com garantia jurídica, né? É que nem uma ponte. Se uma ponte cai daqui a 25 anos, o engenheiro é chamado para ver o que aconteceu. Ele assume a responsabilidade. Tá? Então, esse é um ponto que eu só queria colocar. A outra, eu queria também colocar, mas quando se faz uma resolução, tudo se olha em nível nacional. Nós temos as instituições sérias e outras instituições duvidosas. E aí você também precisa saber qual é um parâmetro mínimo para garantir que tudo tem a mesma seriedade das instituições sérias. Então, esse é um outro ponto que nós não podemos olhar. Por exemplo, eu estou aqui no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Eu não posso achar que todos os hospitais do Brasil são igual ao Hospital das Clínicas, que tenha todas as mesmas infraestruturas de diagnóstico. Eu tenho que pensar num algo mais amplo, tá? Então, aqui eu só quis colocar para vocês como é difícil, dentro desse processo, fazer uma única conduta. Então, eu diria, primeiro, eu não vi uma proibição absoluta. O que eu vi é que não pode ser feito sem o presencial, mas não diz que tudo tem que ser presencial. Será que eu conheço sendo primeira vez e tendo já feito esse ponto, isso já não é o presencial? E que uma vez conhecido o presencial e tudo que eu fizer é baseado em exames laboratoriais subsidiários, eu tenho a minha fundamentação que eu fiz um presencial. Por quê? Vamos supor que eu fiz uma avaliação. Agora eu vou ter que complementar com radiologia, espirometria. Então, no caso que eu falei que pode ser emitido um laudo baseado em raio-x mais espirometria para ver a função pulmonar. Bom, eu fiz o melhor praxis. Então, aí chega um ponto que eu queria dizer. Nós não devemos olhar apenas para a resolução ou operação. Nós temos que trabalhar nas normas institucionais, em desenvolver o porquê nós fazemos aquilo e qual é o substrato. E uma outra coisa que eu queria dizer, resoluções são para serem modificados. Eu acho que o Cláudio também falou muito bem uma coisa. E quem diz que hoje é proibido, deveria ser proibido, e quem diz que o que está liberado não deveria ser proibido? É o nosso praxis, tá? Inclusive, essa nossa discussão, inclusive quando estava na NANT, nós estamos falando, olha, mas isso tem que ser vivo. Você tem que convidar instituições sérias para serem os desenvolvedores das observações e municiar quais são os pontos. Então, eu só queria colocar, eu não vi nenhuma proibição absoluta, mas eu acho que as instituições podem desenvolver normas de compliance, de monitoramento, estabelecer uma parceria com as entidades normativas, nós vamos estar acompanhando para amadurecer mais isto e não aceitar que as coisas que existem são imutáveis. A melhor qualidade é quando nós conseguimos interferir para que sejam os melhores possíveis, e aí eu quis dizer para vocês que dentro, se for fazer a perícia, nós não podemos esquecer da questão de encenação, né?
E aí o Cláudio, quando mostrou, inclusive, o projeto que ele solicitou para uma arquiteta, ele é fundamental. Sabe por quê? Imagine que eu estou conversando com vocês. Vocês sabem quem está do meu lado? Vocês sabem quem está atrás da câmera me instruindo? Não. Então, quem disse que eu não posso estar encenando? Agora, aquilo que o Cláudio mostrou é sensacional. Tem 2 câmeras panorâmicas, pegando o oblíquo à frente, oblíquo atrás e mais uma câmera frontal. Imagine que o médico que está dizendo, olha, eu estou te avaliando, mas como é algo legal, só queria dizer que é o seguinte, nós vamos ter que deixar gravado por 30 dias, para caso necessário, nós temos que rever, e ele é tricâmera com ambiental, tá bom? Tudo bem? Você está confortável? Só o paciente saber que está uma documentação ambiental, até podendo pegar, se ele está encenando e o médico não tinha visto, mas está gravado para fazer uma revisão, isso já inibe. Aí eu diria, se eu fosse o Cláudio para defender a posição, eu diria, eu tenho uma estação parametrizada ambiental que, inclusive, pode até ser mais seguro que o presencial. Tá? Aí sim, é um plus a mais. Então, a nossa função hoje é sempre enxergar o que é melhor, né? E também munir para fortalecer um debate. Então, Cláudio, muito bom, viu? A tua abordagem da estação parametrizada com as câmeras, que eu acho que é um acrescentar muito bom. E quando nós comentamos durante os debates internos, disse, não, isso me traz mais tranquilidade, porque agora eu sei que eu não tenho uma câmerazinha restrita com pessoas instruindo como ensinar, agora eu consigo ter uma validade. Então, eu vejo algo muito positivo. E então eu só consigo dizer o seguinte, temos que formar uma equipe, e aí sim, Ana Paula, você falou uma coisa certa. Os trabalhos não têm que ser só normas técnicas, mas tem que ter norma de respaldo jurídico defensável, porque sem isso nós não temos como encaminhar. E não temos como encaminhar solicitação de revisão. Esse trabalho tem que ser em equipe. Tá? Então, não sempre o que está bom hoje, você não possa encaminhar para uma solicitação de revisão baseada nesse fundamento, e isso é que faz um progresso. Então, eu tenho muita esperança que a saúde do trabalhador cresça bastante com as instituições sérias, né? E eu também tenho muita esperança que, à medida que forem criados novos dispositivos de avaliação de exame físico, outros exames, você possa criar protocolos e fazer esse encaminhamento. Mas eu só queria também encerrar. O trabalhador é um cidadão, e esse cidadão tem que ser muito respeitado porque ele trabalha e é produtivo. Usando isto, aí nós separamos o que é a saúde do trabalhador e o que é estrito ocupacional. E dentro do ocupacional, nós olhamos para o estrito legal. E no legal, aí sim nós podemos fazer a prudência para dizer o que nós precisamos, no mínimo, ter 1 ou 2 atividades presenciais para fechamento e o intermediário, e também poderia ser não presencial para agilizar o processo. É isso mesmo, doutor Schall. Daí ficaria a redação do artigo 6º da Resolução 2323 de 22, com aquele é vedado ao médico, ela poderia simplesmente explicar esta situação, né? Como seria a realização do exame com parâmetros de segurança e tomando como base a prudência, né? O que eu me refiro quando eu falo essa vedação geral é porque, do ponto de vista da lógica jurídica, quando eu começo uma norma dizendo é vedado ao médico, eu estou tirando as possibilidades de ajuste, de regulação disso. E, na verdade, tudo que nós estamos falando aqui, não é, Raquel? A gente está falando de regulação. A gente está falando da devida formatação da atividade e como ela é, considerando tudo que ela pode oferecer. Raquel, vou te passar a palavra para essa abordagem e já também para suas considerações finais, porque estamos próximos aqui do fim do nosso painel. Daí vou seguir para o Dr. Cláudio, o Dr. Schall, e já antecipando que foi excelente, e
temos que repetir, porque o tema, com certeza, não se exauriu aqui. Doutora Raquel, para suas considerações. Vou fechar aqui validando essa necessidade, muito bem colocada pelo Dr. Schau, de princípios, né? A gente precisa de princípios, a gente precisa de diretriz. A gente não precisa de paredes, a gente precisa de diretriz. É completamente, né? É outra coisa, a gente precisa de sentido, direção, e não essa vedação, pode, não pode. Até porque a nossa sociedade desenvolve e adquire novos conhecimentos, né, numa intensidade absurda. Então, delimitar qualquer prática profissional não é perene, né? Não faz sentido. A gente vai ter que estar toda hora rediscutindo norma, rediscutindo regras operacionais. Se a gente trabalha na linha principiológica, né, e dando, atribuindo a responsabilidade a quem de direito, e aí reforçando aqui, já colocando minha opinião, né, é responsabilidade do médico fazer aquele atendimento, ele tem capacitação para fazer aquele atendimento, entendo eu que o julgamento sobre o melhor método que ele vai usar compete a ele, né? E compete às entidades fiscalizarem se ele está usando o melhor método, se ele está usando da forma adequada, se ele se capacitou realmente para usar aquele método, isso faz sentido, né? Mas não caberia, e na minha visão particular, no mundo de hoje, como vivemos, né? Não cabe mais as instituições buscarem se posicionar de forma a limitar a prática profissional de qualquer profissão, tá? Estou falando aqui conceitualmente, no amplo aspecto. Ali, como diretora do IBA, como hoje presidente do IBA, a gente busca muito essa atuação principiológica, a nossa atuação, o IBA é um instituto, não é um conselho, né? Então, a gente tem uma característica, assim, de agregar os profissionais atuários no Brasil, e a nossa atuação, então, ela é sempre para definir diretrizes técnicas que os atuários, os profissionais devem seguir. Essas diretrizes quem monta são os próprios associados ao IBA, que se submetem a um código de ética e que aceitam ser fiscalizados a partir dessas diretrizes desse código de ética. Eu acredito muito nesse modelo, muito mais do que um modelo de regular profissões e conter profissões, né, ou conter atuações profissionais. Então, deixo aqui essa como a minha última mensagem de impacto e espero aí os próximos eventos do IPCOM, que são sempre muito bons, muito ricos e cheios de conhecimento valoroso. Obrigada, doutora Raquel. E a gente hoje nem falou aqui do Código de Ética Médico e da liberdade médica, porque se fôssemos falar disso, mais um evento. Mas esse vai ficar o nosso próximo tema. Doutor Cláudio, para suas considerações finais, e em seguida para o doutor Schau. Bom, eu só vou agradecer. Eu acho que assim, um debate nesse nível é sempre muito bom. Eu acho que a gente precisa discutir mais isso, e a gente tem que ter uma coisa que a gente não pode esquecer, né? O doutor Schau falou aí da questão da saúde do cidadão. A gente, aqui no SESI, aí diretamente ligado aos trabalhadores da indústria, né? A gente tem, óbvio, aquela questão do olhar para as questões de produtividade, as questões relacionadas a resultados das empresas, mas o nosso foco é a saúde do trabalhador. É ele que tem que ser olhado. Então, se a telemedicina, né, a telesaúde, de uma maneira geral, for boa para o trabalhador, ela vai acontecer. Nós vamos fazer de tudo para que isso aconteça, né? Então, eu acho que esse é o olhar. Se for bom para o trabalhador, a gente deve investir, deve apoiar, deve questionar, até que a gente tenha algo que efetivamente seja bom para todo mundo, né? Hoje eu tenho visto ainda muitos questionamentos, ainda num olhar tão simplista, né? E a gente vê nesse mundo ainda da medicina do trabalho coisas muito regulatórias, né? Gestão de papel, não é gestão de pessoas,
né? É uma regulamentação que não traz benefícios efetivos para a empresa, para o trabalhador, de uma maneira geral. Então, eu acho que a gente ampliar essa discussão é sempre muito bom, e eu acho que a tecnologia ela não tem volta, né? Eu não preciso, eu brinco com o pessoal aqui, a gente tem umas reuniões, eu brinco que eu não preciso ir a Marte, né? O pessoal da NASA nunca foi em Marte e conhece profundamente Marte, né? Então, se eu tenho tecnologia, se eu tenho conhecimento, eu posso fazer muita coisa à distância, né? Então, eu acho que esse olhar é que a gente precisa ter. E agradeço e estou à disposição, assim que a estação estiver na rua, estiver operando, quem sabe a gente não faz aqui, né, doutor Chau, uma simulação e coloca um pouco dos recursos que estão lá dentro. Muita tecnologia, muita coisa bacana, foi pensado de uma maneira muito robusta para levar efetivamente saúde, ampliar acesso a quem não tem. Obrigada, doutor Cláudio. Doutor Chau, para suas considerações finais. Então, primeiramente, para mim, foi uma grande satisfação estar nessa mesa, debater o assunto. E como eu não podia deixar de ser polêmico, então, como estamos no fim, eu vou fazer uma polêmica para vocês. Bom, lendo aquela resolução, artigo 6º, ele diz, é vedado ao médico que presta assistência ao trabalhador. E se vocês lerem os artigos 5º e 7º, ele usa a palavra médicos ocupacionais. Bom, eu entendo que ele não está dizendo médico ocupacional, ele está se referindo que um médico que acompanha um paciente, um médico de atenção primária e o outro não pode pedir exames ocupacionais. É muito explícito, lá diz, médico que faz assistência ao trabalhador. Ele não diz médico do trabalho que faz assistência ao trabalhador. É médico que faz assistência. Isso dá várias interpretações. Portanto, novamente, eu vou reforçar. O artigo 6º eu não vi proibição. É preciso entender o que é esse médico assistencial. E eu podia dizer, então está me dizendo que o médico de atenção primária não poderia fazer isso. Estaria no artigo 6º. Terminando polêmico, mas pelo menos nós podemos refletir em conjunto, olhando esse contexto. Então, olha, foi uma grande satisfação e eu acho que nós amadurecemos várias coisas e nós teremos a oportunidade de trabalhar juntos no futuro em outros temas. Obrigado. E, Cláudio, estou na torcida para saber quando que a estação vai estar pronta. Bom, agradeço a todos. E, doutor Chau, só vou lhe dizer o seguinte, no direito, o diabo mora num lugar que se chama interpretação. E sabe qual é o ponto pior da interpretação? É que a última palavra é do judiciário. Nem é do advogado, nem é do hermeneuta, é do Poder Judiciário. Daí é que, sabe, além de tudo, o legislador ele usa um linguajar próprio dele, um formato próprio, que depois passa pela interpretação dos advogados, dos hermeneutas, e, por fim, quando todo mundo interpretou, vem lá o judiciário e diz qual é a interpretação. E nem sempre será aquela interpretação que mais condiz com as necessidades sociais. Essa é a verdade. Mas foi ótimo recebê-los aqui no IPCOM. Adorei. Espero que voltem. Muito obrigada. Agradeço ao público que está conosco, quem nos assistiu pelas redes sociais, quem está aqui na sala conosco, aos nossos apoiadores, mais uma vez, muito obrigada e tenham uma excelente tarde. Obrigada pelo tempo de todos. Um abraço. E não esqueçam no próximo painel, hein? Está muito bom.